Programa da revista Aquarista Júnior. Tudo bem? Puxa vida, é um prazer muito grande estar aqui. Está iniciando o nosso querido programa número 105. Um programa semanal. Hoje é dia 20 de julho de 2020. Estamos muito felizes hoje porque no próximo dia 23, este programa comemora seu segundo aniversário. São 105 semanas seguidas, mostrando o quê? Qual que é a ideia do programa, qual foi a ideia quando a gente projetou, vamos dizer, né, a ideia de elaborar um programa da revista Aquarista Júnior, foi o quê? Contar a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas, sob esse olhar, sobre essa ótica, sobre essa observação, sobre esse planejamento, vamos dizer, esse projeto, né, que a revista Aquarista Júnior teve para colaborar com essa coisa de dinamização, divulgação, promoção e incentivo ao hobby do aquarismo em todo o território brasileiro, para todas as classes sociais, para todas as faixas de idade, desde da pré-escola, da criancinha, até o pré-adolescente, até o adolescente, o adulto, o jovem adulto, o adulto adulto, o adulto pré-idoso, o idoso, o hiper-idoso, entendeu? Para as pessoas com pequena, vamos dizer, mobilidade reduzida, que tem que ficar muito tempo em casa, então é um hobby, é uma atividade bacana. Então a ideia, vamos dizer, do programa da revista Aquarista Júnior nesses 2 anos foi contar algumas coisas sobre a visão da revista, né? O que foi a história, o que aconteceu de legal, o que, vamos dizer, as coisas que a gente foi fazendo em termos de campanha, de projetos, de realizações, né? Tudo isso para ajudar a turma, né? Ficamos contentes porque essa historiazinha está sendo contada passo a passo, né? Começamos contando até um pouco da pré-história da revista. Aí em 1988 a revista foi lançada e já estamos cronologicamente evoluindo, né? E já estamos no ano 2001, 2002. Já estamos chegando aí no começo desse milênio agora nosso aqui. E está sendo realmente um prazer resgatar fotografias, resgatar assuntos que a gente abordou nas revistas, resgatar, vamos dizer, fases, tópicos, vamos dizer, flashes que aconteceu na história do aquarismo e que está sendo gratificante contar aqui para vocês. E agora, no próximo dia 23, o programa comemora esse segundo aniversário e é um prazer realmente até chegar no ano 2020, talvez vai uns 500 programas, mas não tem problema. O bacana é que a gente está tentando o quê? Colocar na memória das pessoas essa coisa histórica do quanto é gostoso ou quanto foi gostoso para nós e prazeroso contar e acompanhar toda essa evolução que o nosso querido hobby teve no Brasil e no mundo todo, né? O mundo todo se globalizou e com isso, vamos dizer, os próprios brasileiros puderam, né, ter contato com coisas, vamos dizer, com assuntos, com temas, com matérias, essas coisas de fora, que na medida do possível a gente foi traduzindo algumas, colocando nas revistas, colocando, vamos dizer, um contato direto com os fabricantes, os importadores, para realmente o aquarista, né, se mobilizar numa ideia de engrandecimento do hobby do aquarismo. Então hoje é um hobby forte, hoje, 2020, né, é um hobby forte, simples, continua sendo essencial que você conheça as regras básicas, né, ou as básicas das básicas. Temos algumas revistas que abordaram isso, né? Então o que acontece? É importante você seguir as regrinhas básicas, acompanhar a evolução do aquário, entender um pouquinho de ecologia, de biologia, de acomodação biológica, de equilíbrio biológico, para que você possa criar ótimos ambientes aconchegantes para os peixes. E estamos no ano de 2001. Então eu puxei na memória, nas revistas também, algumas coisas que a gente realizou na época. Deixa eu falar uma coisa importante. Década de 60, 70, até década de 50, teve algumas personalidades do ramo aquarístico, o ramo profissional aquarístico, né? Que a gente, nas revistas, em várias edições, existia no comecinho da revista uma seção chamada Aquarista Imagem, o Aquarista Júnior Imagem, que o que destacava? Fotografias de personalidades, de lojistas, de criadores, todas as pessoas que tiveram a oportunidade de passar pelas nossas vidas, né? Pelas nossas câmeras, né? E a gente pôde fazer um destaque.
entendeu? Para essas pessoas. Então, muita gente, talvez no futuro, eu vou apresentar, tipo aquela coisa que aparece no futebol, né? Que fim levou, né? Do Milton Neves, né? Em que aparece a foto da época de um tal lojista e que fim levou essa pessoa, tal, tal. Então, o que acontece? Por quê? Porque a gente foi, na medida do possível, sempre acompanhando as nossas visitas às lojas com muita vontade realmente de fazer parcerias, de fazer, vamos dizer, amizades, de fazer realmente, vamos dizer, coisas assim que uma pessoa ajudasse outra. Então, o lojista, porque na época, só para você ter uma ideia, hoje mudou um pouco, né? Mas na época, década de 80, década de 90, década de 2000 também, o principal, vamos dizer, o principal personagem que a gente achava que podia colaborar com essa coisa de engrandecimento do aquarismo nos cantos vamos dizer, do Brasil, seriam os pontos de venda de peixes, que seriam as lojas de aquário. Então, lojistas, balconistas de lojas, sempre foram para nós, né, no caso, para mim principalmente, pessoas que eu, vamos dizer, tive um cuidado, um carinho especial para quê? Para pudesse se aliar ao nosso objetivo dessa coisa de desenvolvimento do aquarismo brasileiro. E nessa revista 83, eu queria falar de uma pessoa especial, que foi especial, talvez um dos primeiros parceiros, uma das primeiras pessoas que me deu a mão. Como eu trabalhei, eu falei para vocês, trabalhei numa empresa metalúrgica, né, aqui em São Bernardo, na década de 70, né? Fui de 78 até 88, antes da revista, no caso, né? Trabalhei na área de engenharia mecânica. E a empresa era no ABC, metalúrgica, fazia autopeça para as montadoras, aquela coisa toda. E, vamos dizer, ela era gerenciada, vamos dizer, quem eram os donos da empresa, eram japoneses e filhos de japoneses, né? Então eu tive um convívio durante 10 anos com a colônia japonesa. Entendeu? Acho o pessoal super bacana, entendeu? Aquela história que japonês é tudo igual, mentira, cada um são divertidos, são parceiros, são companheiros. E durante 10 anos eu tive o prazer de participar dessa coisa dessa empresa, né? Na minha profissão de projetista, né, de máquinas, que eu era, tudo tal. Então, com orientais, né, com japoneses, né. E quando a gente começou a pensar na ideia da revista, nós percebemos que muitos criadores, que muitos lojistas da época, muitos empresários na época, eram da colônia japonesa e asiáticos em geral, né? E uma pessoa que eu gostaria, uma das pessoas que ficou muitos anos como talvez o grande incentivador para muitos comerciantes, para muitos lojistas, a gente fez nesta revista uma matériazinha especial, quer ver na página 28? Deixa eu ver aqui, papapi, papapá, o seu Ernesto. Tá vendo aqui, ó? Fizemos uma matéria do seu Ernesto Akagawa, da loja Netuno Aquário, que ficava em frente, durante muitos anos, ficava em frente aqui ao aeroporto de Congonhas. E ele praticamente potencializou essa coisa de distribuição de atacado de peixes ornamentais para toda uma geração de lojistas e para toda uma geração de aquaristas, né? E nessa revista, um amigão dele, o Hélio Cepo, né, em setembro de 2001, ele nos mandou um texto falando da historiazinha do seu Ernesto, que começou no início de 1952, onde ele abriu uma pequena loja de venda de peixes aqui em São Paulo, capital de São Paulo, na Brigadeiro Luiz Antônio, perto do Cine Paramount. Então o seu Hélio contou toda uma historiazinha do seu Ernesto, então foi uma homenagem que a gente fez, assim como ele. Fizemos vários, vamos dizer, flashes, é claro que aí fotos vamos dizer, ou rápidas descrições de muitas pessoas que foram envolvidas no ramo do aquarismo e que deram realmente a sua parcela de colaboração para essa coisa de desenvolvimento ou de descobrimento do hobby do aquarismo no Brasil, entendeu? E foi uma das primeiras pessoas que me estendeu a mão. É verdade, eu lembro que quando foi final de 87, né? Fui na loja dele apresentar a ideia da revista, né? Então, aquele jeitinho de japonês, né? Não, não, não sei o que, tal, tal, quer dizer. Então, durante muito tempo, muitos anos, ele hoje é
lembramos dele com saudade, né? Com saudades, né? Então, durante muitos anos, ele, o pessoal que trabalhava com ele, nos auxiliou de uma maneira muito grande, dando ideias, sugestões, conselhos, para que realmente a gente pudesse seguir. No começo, é claro, quando eu cheguei com a ideia, poxa, uma ideia de revista, tal, como que vai ser, como que não vai ser, mas depois ele percebeu que eu tinha essa coisa de como que é a palavra? Assim, eu tinha uma dedicação de querer realmente fazer um projeto, vamos dizer, a médio, a longo prazo, nessa coisa de colaborar com o nosso querido desenvolvimento aí do aquarismo brasileiro. E ele foi uma das pessoas importantes na nossa vida e na vida do aquarismo brasileiro e na vida de muitos comerciantes do ramo que vão se lembrar com saudades do seu Ernesto da Netuno Aquário. Tá legal? Revista 83 foi um destaque para ele, entendeu? Uma homenagem nossa para ele nesse sentido. Revista 84. Revista 84, essa revista já é de fevereiro de 2002. Uma coisinha que eu queria falar, em 2002, além do Ano Nacional do Aquário na Escola, que a gente já abordou aí nos programas anteriores, também foi um ano considerado, né? 2002, o ano, tá vendo aqui, ó, na frase do bimestre, o ano internacional do ecoturismo. E eu também sempre acreditei que essa coisa de ecoturismo, principalmente o ecoturismo ligado a, vamos dizer, atividades aquáticas ou semiaquáticas ou subaquáticas, que envolva margens de rio, que envolva aquela região lá vamos dizer, do Pantanal, a Amazônia, a própria região lá vamos dizer, daqueles rios de água cristalina lá do centro-oeste, aí, aquela coisa toda. Então, o que acontece? Eu sempre achei que o ecoturismo e o aquarismo estão, né, até hoje, estão meio interligados. Entendeu? Então, o ecoturismo é uma forma de fazer turismo, claro, né? Preservar essa coisa ecológica, né? E o aquarista sempre tem essa coisa. E nessa revista, a gente coloquei a frase, porque nas revistas eu sempre colocava uma frase do bimestre. Então, era uma frase que a revista colocava no alto da primeira página, né, praticamente, que era uma frase, vamos dizer, um tipo de uma frase para a gente se guiar durante o bimestre todo. Então, conhecer as características de cada habitat aquático é entender a vida aquática, e entender a vida aquática é buscar sempre a preservação do planeta água. Praticando o aquarismo, você se envolve nisso tudo. Entendeu? Então foi uma homenagem a Aquarista Júnior ao ano 2002, que foi o ano internacional do ecoturismo. Então a gente, de uma maneira, vamos dizer, colaborativa, né? A gente colocou nas revistas desse ano também alguns pitacos sobre essa coisa de ações que pudesse ajudar no ecoturismo. Inclusive eu queria destacar aqui uma coisinha que eu coloquei aqui, ó, na revista 83, cadê ela? Aqui, ó, de volta na revista 83, tá? Na página, deixa eu ver, 13. Olha o que nós colocamos. Nós colocamos aqui, na época, né, uma matériazinha que veio do André Luiz Martins, amigão nosso aqui do litoral de São Paulo, né? Ele era de Santos, parece, né? Depois ele se mudou para Santa Catarina, Bombinhas, fez até um museu lá, aquela coisa toda. Então ele colocou na época reprodução em cativeiro. A palavra cativeiro eu nunca achei muito interessante. Saída ecológica para os corais, entendeu? Então o que acontece? Quando eu falo, porque a palavra cativeiro depois nessa época aqui ficou muito associada a sequestro, a pessoa com privação de liberdade, né? Então eu sempre falo reprodução, vamos dizer, artificial, reprodução em aquário, reprodução em tanques. Mas o que acontece? Na época, 2001, no caso, né, porque a revista 83 é de dezembro de 2001, comecinho de 2002, já apresentava o quê? Que a reprodução dos corais é uma forma, é uma saída ecológica para os próprios corais. Então veio evoluindo, hoje tem muita gente que cria mudas de corais, então é uma ação legal, porque o próprio aquarismo começa a se alimentar das mudas, e o que acontece? A degradação ambiental diminui, aí é claro, com programas governamentais, públicos, aquela coisa toda, a gente vai colaborar com a água do mar, no caso, né, para tentar preservar essa coisa dos corais. E a grande evolução, talvez o próximo passo de evolução, tanto dos corais como da própria aquariofilia marinha, no mundo todo, né, seria realmente se estudar melhor e se testar melhor e se experimentar melhor receitas de criação, tanto para invertebrados
para corais também, claro, né? Para peixes ornamentais marinhos, tentar se conhecer metodologias ou métodos de criação, tentar realmente criar em pequenos espaços e com isso fortalecer essa ideia de, vamos dizer, aumentar a variedade de peixes marinhos ou de invertebrados marinhos que possa ser criado em ambientes de estufa ou em ambientes de criatórios e que possa, com isso, abastecer nosso querido hobby do aquarismo. E em 2001, a gente já alertava para essas coisas, já destacava esses assuntos e realmente 2002, Ano Internacional do Ecoturismo, realmente veio para brindar essa ideia que a gente realmente quis colaborar com essa ideia do Ano Internacional, tá legal? Na revista 84, de novo a capinha dela, é o seguinte, lembra que eu falei como se diz, nos programas anteriores, o aquário público, né, de São Bernardo do Campo, o, o Centro Cultural Aquarista Júnior, ele de 91 até 2001, ele foi tipicamente um local aberto para visitação pública de escolas, principalmente de pré-escolas. Quando foi no ano de 2001, nós alteramos um pouco. Nós tivemos que, por causa de exigências mesmo, né? Tanto da parte pública, né? A parte de exigências do local, aquela coisa toda, como das próprias escolas, escolas pequenas que começaram a ter restrições para a própria funcionabilidade das escolas, e com isso muitas acabaram fechando. E o nosso grande público eram as escolas pequenas, com 15, 20, 30 alunos, que era aquela casinha que tinha 2, 3 professoras, tias, agendavam uma visita, vinham lá fazer uma visitinha para nós, entendeu? Mas quando foi no ano de 2002, nós recebemos um convite e acabamos realmente uma novidade para 2002. O local do Centro Cultural, ele ficou ativo para os cursos de aquarismo que a gente dava, até hoje dá, mas também ó, em 2002 o aquário estará envolvido com o Programa de Inovação Tecnológica em Pequenas Empresas, atuando especificamente no projeto Processo de Produção de Peixes Ornamentais. Por esse motivo, né, não estaremos programando temporariamente as visitas de escolas ao aquário. Vários processos de reprodução estarão em pesquisas, aguarde novidades. Então, nessa época, 2002, nós colaboramos com vários criatórios, ou várias pessoas envolvidas em futuros projetos de criação para determinar metodologias, aquilo que depois eu comecei a falar, receitas de criação aplicáveis para determinada ação de piscicultura. Nossa ideia era fortalecer, tanto que hoje você vê que a piscicultura ornamental está realmente um pouco desenvolvida. Você vê a própria criação de lebiste, de guppy, né, se fortaleceu bastante, a reprodução de betas, sem falar, vamos dizer, espetacularmente se desenvolveu bastante. A criação de acarabandeira também se destacou. A criação de ciclídeos em geral se fortaleceu. Ciclídeos africanos, algumas espécies. A caradisco, com aquelas, vamos dizer, formosuras de coloração, aquela coisa toda. Então, o que é a ideia? A ideia nesse ano de 2002 foi realmente criar, então, por exemplo, o interessado chegava na gente, falava a situação que ele tem, porque às vezes ele tinha um tipo de água, às vezes ele estava numa certa região, às vezes ele tinha realmente vamos dizer, um modelo, vamos dizer, um local para criar, entendeu? Então a gente pegava a receita a teórica de criação do determinado peixe, tal, 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 e realmente adequava, vamos dizer, experimentalmente, para que ele pudesse desenvolver a criação naquela região, tal, tal. Então, ou sugeria, né? Às vezes ele está numa região, vamos dizer, mais quente, opa, um peixe mais assim. Ou numa região mais fria, opa, um peixe mais assim. Então, 2002, principalmente a partir de 2002, foi um ano que a gente se dedicou, o Centro Cultural se dedicou. Por isso que, a partir de 2001, ele começou a ser, vamos dizer, mais lembrado como laboratório de estudos e pesquisas da revista Aquarista Júnior, entendeu? Quer dizer, ficou chique, né? Antes era um centro cultural, depois as próprias professoras que visitavam começou a chamar ele popularmente de Aquário Público de São Bernardo do Campo. Não é que Aquário Público não era, vamos dizer, não era que era da prefeitura, não. Público com essa ideia de visita pública, entendeu? Então, aberto ao público, porque tinha muitas lojas que já tinham o nome de aquário alguma coisa, aquário Itaquera, aquário Santo Amaro, aquário isso, aquário... Então, quer dizer, a gente não queria ser confundido com loja, porque
a gente era um grande parceiro, no caso das lojas, até hoje é aquela coisa toda. Só para falar também uma coisa, lembra que eu falei do seu Ernesto? Aqui tem uma foto bacana, o Dionísio e o Jorginho, na época, né? Da loja da Netuno, entendeu? Sem querer ver agora. E o Júnior, né? Que é o filho do seu Ernesto, que até hoje está firme aí, né? Então, realmente, olha que bacana. Jorge, era natural, se não me engano, era de Belém do Pará. Um grande amigão da revista Aquarista Júnior. Tenho ótimas lembranças dele, do pessoal da Netuno, aquela coisa toda. Sem querer, achei isso. Falei aí há momentos atrás. Então, o que acontece? 2002 foi um ano que a revista começou a criar essa ideia de, opa, nós temos um laboratório. E até hoje temos, né? Ao longo dos anos, é claro, alguns produtos que chegaram no Brasil, alguns equipamentos, alguns acessórios, algumas rações. A gente praticamente, vamos dizer, primeira mão, porque às vezes, por exemplo, a pessoa vai... Na época acontecia muito isso, né? A pessoa vai trazer um produto de fora do Brasil. Produto que não existe, vamos dizer, no Brasil, não é fabricado pela empresa brasileira. Então ele tem dúvida, então ele traz um pouquinho, né? E para, vamos dizer, para ser mais economicamente viável, ele teria que trazer uma grande quantidade. Só que ele tem medo. Então ele trazia um pouquinho, a gente fazia algumas experimentos, algumas coisas, tudo prático, tá? Tudo testes de constatação, entendeu? Punha para funcionar e tal, e ia dando os relatórios pro fabricante ou pro importador, aquela coisa toda. E aí ele se animava a trazer uma quantidade maior. Graças a Deus, todos os resultados que a gente foi testando, nunca a gente falou, olha, pode trazer que é uma boa ideia. E ele trazer e vamos dizer, ficar tudo encalhado, aquela coisa. A mesma coisa a alimentação. Eu sou de uma época que a alimentação existia em pó e flocos. Eram as únicas que existiam, entendeu? Aí, é claro, começou a surgir, veio da Ásia, né? As comidas chinesas, a gente chamava de grãos flutuantes. Hoje o pessoal chama de bolinha, aquela coisa toda. Então as primeiras rações em grãos flutuantes, que a piscicultura Shang que trouxe, opa, colocamos oferecemos, né, para os peixes, aquela coisa toda, e, vamos dizer, dávamos o feedback, falar, opa, essa, entendeu? Então o que acontece? A revista em 2002, a partir de 2002 e até os dias atuais, ela tem essa vontade, vamos dizer, ou vamos dizer, essa ideia de ajudar o comércio, a indústria do aquarismo brasileiro. Isso começou em 2002, fortemente. É claro que antes a gente fazia alguns trabalhos nesse sentido, mas 2002 se fortaleceu com essa ideia de programa de inovação tecnológica em pequenas empresas, entendeu? Que surgiu, vamos dizer, para iniciar esse apoio total a nós. Tá legal? Então eu queria agradecer, estamos encerrando aqui o programa da revista Aquarista Júnior. Muito realmente, vamos dizer, muito prazer, é uma satisfação muito grande estar comemorando aí o segundo aniversário, estar comemorando essa coisa de um programa semanal, chegando ao programa 105, com essa vontade realmente de continuar contando essa nossa querida história, tá legal? Uma coisa que eu vou falar, um convite, né, no caso, além do programa da revista Aquarista Júnior, toda segunda-feira, entendeu? Nós estamos também com mais um programa na internet, entendeu? O noticiário Aquarista Mix, que é um jornal semanal de notícias sobre o mundo aquático. Só que esse é todas as sextas-feiras, ao vivo, live, né? No Instagram, Marcos Marques da Silva. Após o programa, ele fica disponibilizado fixamente no IGTV, do Instagram mesmo, entendeu? Então você está convidado, estreou agora sexta-feira, né? No dia 17, né? E pretende também noticiar todas as notícias ligadas ao mundo aquático, não necessariamente só de aquarismo, mas direto ou indiretamente, vamos dizer, que envolve, que ajuda o aquarista. Tá legal? Uma boa semana para vocês todos. Muito obrigado por tudo, pela audiência, pelas mensagens que tenho recebido. E na próxima segunda-feira estaremos aqui contando essa história do aquarismo brasileiro, tá legal? Uma boa semana. Que Deus abençoe você, sua família, as pessoas que você gosta, as pessoas que lhe cercam. E segunda-feira estaremos aqui, tá legal? Valeu, bye bye e até!